Bom, bom dia a todo mundo que está presente nessa sessão. Estamos começando enquanto as pessoas estão chegando, já somos mais ou menos umas 20 e poucas, para irmos adiantando o nosso comecinho de avisos. Bom, muito contentes em estarmos fazendo a segunda sessão do Cartas na Mesa desse ciclo de 2023, primeiro semestre. No dia de hoje, a gente vai receber com muita alegria também Gita Deber, a antropóloga, professora da Unicamp, professora emérita da Unicamp, e Jorge Félix, economista da longevidade, professor da USP, da IASH, da pós-graduação em gerontologia, e os dois vão apresentar um texto realmente desafiador, explorando uma fronteira onde temos pouca literatura, pouca reflexão também sistemática no caso brasileiro, que é o tema da financiarização do cuidado, articulado com a questão do endividamento dos idosos, né? Enquanto Gita está organizando a câmera para que a gente possa vê-la. Não vê-la é uma perda, eu estava brincando com ela. É uma imagem sempre muito bonita de Gita. Enquanto Gita organiza a câmera, eu vou dar 3 ou 4 avisos bem rápidos, né? Nossa próxima sessão, tá? Vai ter lugar na próxima semana, tá? O programa está no site, no website da nossa rede. O website da nossa rede é de fácil acesso, eu já tinha anunciado na vez passada, o Muniz pode botar no chat, mas é cuidado.sebrap.org. Pronto, né? Cuidado.sebrap.org.br, não é isso, Muniz? Isso mesmo. Bom, e aí dentro vocês podem navegar e encontrarão o programa, né? O link vai estar completo aí no chat. Nossa próxima sessão vai ser de hoje a 8, no dia 13 de abril. Nessa sessão nós vamos discutir o impacto da pandemia sobre o trabalho das cuidadoras remuneradas de idosos no Brasil, tá? A ideia é discutir como esse impacto é diferenciado em termos de condições de trabalho, quando o trabalho foi diferenciado, quando o trabalho se exercitava em domicílios ou em instituições. Esse é um tema bastante interessante, porque permite a gente avançar na discussão sobre a heterogeneidade existente, não só entre as diferentes trabalhadoras de cuidado, tá? Mas entre os diferentes contextos em que o mesmo trabalho de cuidado é exercitado, no caso, o trabalho de cuidado a idosos, tá? Esse foi um trabalho bem interessante, feito por Daniel Grossman, juntamente com Jordana de Jesus e Ana Bárbara Araújo, tá? Nessa sessão do dia 13, nós vamos ter a mesma dinâmica que nós vamos ter no dia de hoje, tá? O texto ainda é um texto em preparo, tá? A circulação desse texto não foi ampla, como foi o caso do texto da sessão 1, que era um texto já largamente discutido internamente na nossa equipe, então nós podemos difundir o texto mais amplamente. No caso da sessão 2 de hoje, como no caso da sessão 3, nós não fizemos uma difusão ampla do texto, porque, na verdade, os autores de hoje e os autores da próxima sessão estavam muito sequiosos de ouvir reações desse público mais externo à equipe de pesquisa sensu estrito, tá? Então, o texto já circulou na equipe de pesquisa, mas é um texto que ainda não circulou mais amplamente. Por isso, tanto hoje quanto na próxima quinta-feira, perdão, nós vamos ter sessões onde as exposições vão ser um pouquinho mais longas, um pouquinho mais detidas. Então, hoje, Gita e Jorge vão estar apresentando o texto, considerando que tem uma parte importante da audiência que está aqui, que não teve acesso ao texto por não estar no núcleo duro, por assim dizer, da equipe de pesquisa, né? E
e por ser de enorme interesse deles ouvir a reação dessas pessoas às ideias, de modo a poder rever o texto, e aí sim o texto sobe no nosso site, disponível para todos, como um documento de trabalho. Bom, e com isso eu já dei um pouco a dica sobre como nós vamos proceder no dia de hoje. Tá? Teremos uma exposição de aproximadamente 30 minutos, de Jorge Guita, e depois abrimos o debate por 1 hora. Uma última notícia, enquanto eu torço para que Guita apareça, é que nós já colocamos no ar, no nosso site, uma coisa que é muito interessante e pode ser de muita utilidade, que é o acesso, replicando o acesso, né, à pesquisa Cuidados no Domicílio. Tá? Na sessão passada nós falamos disso, nós cultivamos uma bela parceria com a equipe da Fundação SEAD, elas vão estar aqui numa das próximas sessões apresentando resultados mais sistemáticos, na montagem, no desenho e montagem dessa pesquisa, que foi a campo. Os bancos estão montados e os bancos de dados agora estão disponíveis para quem quer que os queira utilizar. Então, nós estamos inaugurando a nossa sessão, que nós chamamos no website CUI-dados, é uma sessão voltada para difundir dados sobre cuidados, né? CUI-dados. Então, nessa aba CUI-dados, vocês encontram tanto bancos de dados que vão estar sendo produzidos por nós no projeto, como bancos de dados em que nós trabalhamos com parceiros e que são bancos de dados de parceiros nossos, mas onde nós procuramos também ter uma ação em parceria. Então, os bancos já estão, como estão também no ar uma outra coisa que está nessa seção, essa abinha CUI-dados, né? O que a gente chama cestas de dados, né? Cestinhas de dados de impacto. Então, o pessoal da Fundação SEAD já retirou dos dados principais desse banco alguns achados especialmente impactantes, né? Que podem informar, né, o público, né, os atores que estão no campo e mesmo pesquisadores que têm interesse em seguir explorando aspectos que às vezes eram inusitados, às vezes são recorrências, mas muito mais fortes do que imaginávamos. Então, nós estamos inaugurando, a partir dessa parceria com o pessoal da Fundação SEAD, que nos é extremamente querida, né, inaugurando a nossa abinha Cuidados, tanto disponibilizando os bancos, quanto disponibilizando um primeiro conjunto de cestinhas de dados de impacto. Bom, essas são as novidades. Eu espero que a gente consiga não só ouvir, mas ver Guita. Olha, eu tentei de todas as formas aqui, não sei o que está acontecendo, mas não estou conseguindo fazer o vídeo funcionar. Então, pronto, relaxe. A gente vai ouvir sua voz, que é muito bonita. A gente vai ficar se lembrando da sua imagem, que é igualmente cativante. E nós começamos o seminário porque as ideias de vocês são ótimas. E eu acho que agora a gente já vai adiante. Bom, com a palavra vocês dois, Guita e Jorge. Então, eu vou começar, depois eu passo para o Jorge, depois eu volto, mas quero dizer, como a Nádia já falou, que é um texto ainda que está em elaboração, né? Se a gente vê o crédito consignado, por exemplo, cada dia tem uma novidade, mas a ideia é fazer essa primeira apresentação e daí poder fazer o texto definitivo com o feedback de vocês. Então, essa é a nossa ideia no momento, né? Então, para introduzir o tema, é importante dizer que tratar da financiarização do cuidado é mostrar como, no mundo contemporâneo, a financiarização alcança esferas que vão muito além da esfera produtiva, mas envolve a esfera da reprodução social. Daí o nome financiarização da vida ou financiarização do cuidado, né? A utilização de créditos ou de empréstimos para financiar a vida cotidiana tem se tornado uma prática cada vez mais corriqueira nos setores populares da população, que passam, então, a compor um contingente de endividados, né?
Então, nesse processo, uma nova relação é estabelecida entre o Estado e o mercado financeiro. O Estado cria mecanismos para o acesso da população a produtos e serviços financeiros capazes de atender o que normalmente se espera que deveriam ser atividades, né, próprias das políticas públicas. Então, a Emma Dowen, no livro que ela escreveu sobre care crisis, ao discutir a crise global do cuidado, ela aponta essa vulnerabilização das pessoas no que ela caracteriza como um convite feito pelo Estado, a indústria financeira, para assumir responsabilidades sociais que antes eram do domínio estatal. Então, com processos intensos de privatização, o Estado abre mão de sua função social para atuar como criador de oportunidades de lucro para o setor financeiro. Então, no Brasil, por exemplo, como a gente vai desenvolver a seguir, o Estado passa a ser fiador de empréstimos cujos recursos custearão serviços antes fornecidos gratuitamente ou que deveriam ser, no mínimo, subsidiados, né? Então, Emma Dowen mostra que, quando não há privatização, os serviços são restringidos em termos de acesso e de oferta, abrindo espaço para a mercantilização e a consequente financiarização, alimentando o que ela vai chamar da co-invocação entre Estados e finanças. O uso do Estado para acumulação de lucros financeiros e o uso pelo Estado do mundo financeiro para o atendimento de demandas sociais. Então, a utilização, né, no próximo slide, né, de créditos, voucher, empréstimos ou bônus para financiar a vida cotidiana tem se tornado prática cada vez mais corriqueira nos setores pobres da população, que passam a compor esse novo contingente de endividados. Para Lucy Cavaleiro e para Verônica Gago, essa é uma nova forma de exploração, uma nova forma de viabilizar lucros pela dívida. É uma ofensiva do capital aos setores subalternos, envolvendo o que elas vão chamar de colonização financeira da reprodução social. Trata-se de um mecanismo de exploração específico do nosso tempo, que coexiste com o trabalho não remunerado, articulando-se com a escassez ou ausência completa de políticas e de serviços públicos. Então, essa nova relação Estado e mercado agrava-se na medida em que avançamos para uma sociedade super envelhecida. Paralela à crise global do cuidado, nós temos também a precariedade das políticas públicas voltadas para esse setor que cresce, né? que são as pessoas, os idosos, né? com necessidades cada vez maiores. Ou seja, o que a gente tem chamado financiarização da vida refere a essa expansão da acumulação capitalista via mecanismos financeiros que exacerbam e multiplicam a produção do valor e expandem a esfera do econômico para penetrar nas múltiplas esferas da vida cotidiana, né? O sistema financeiro acaba criando e protegendo interesses e movimentos especulativos gigantescos em detrimento até da expansão do capital direcionado para atividades produtivas. Enfim, com base, né, o que nós vamos fazer aqui hoje? Com base, né, próximo slide, na materialização da financiarização do cuidado, nós tomamos 3 dimensões, né? A primeira seria o modelo das unidades residenciais, as ILPIs, mas que principalmente no contexto europeu, está em mãos de fundos de investimento e investidores institucionais. E o segundo ponto vai ser os planos de saúde, né, no orçamento das famílias brasileiras, levando as pessoas idosas à situação do que tem sido chamado de gasto
catastrófico, e que o Jorge vai falar dessas duas dimensões, dos residenciais e dos planos de saúde, e, por fim, eu vou falar do crédito consignado, que é esse empréstimo bancário criado no Brasil em 2003 e cujo valor das parcelas emprestadas é descontado diretamente do salário ou dos benefícios da aposentadoria ou pensão, comprometendo parte da renda antes mesmo do dinheiro chegar à conta das pessoas tomadoras. Ou seja, o empréstimo consignado, como eu vou tentar mostrar, é objeto do debate, não é? Onde, na realidade, a Previdência Social ela quer reduzir a taxa de juros, né? E as instituições bancárias, tanto públicas como privadas, reagem, não querem mais fazer esse tipo de crédito. Bom, isso vai ser discutido depois. Vamos começar, então, com o Jorge, colocando a questão dos residenciais de idosos. Ok, Jorge? Ok. Eu só... Agora, tinha travado aqui para mim. Bom dia para todo mundo. Nessa dimensão, não é, do cuidado, a gente partiu do que está ocorrendo na França, mas em toda a Europa e também nos Estados Unidos, e da investigação desse livro, não é, de um jornalista investigativo, Vitor Castanet, que deflagrou uma grande discussão governamental, da sociedade jurídica, sobre a atuação do maior grupo, né, da empresa, do maior grupo de ILPIs da França, não é? Então, assim, só dando um quadro, o grupo Orpea, ele tem 222 estabelecimentos no território francês. Ele pertence a um private equity, né? Private equity são fundos de investimento de pessoas, né? Com capital de pessoas muito ricas, que se reúnem em um fundo de investimento justamente para fazer alguns tipos de aplicações e alguns tipos de investimentos, visando, evidentemente, um retorno mais vantajoso, não é, do que em outras aplicações. E o Grupo Orpea pertence a um tipo de fundo private equity e também a investidores institucionais, né, a fundos de pensão do Canadá. Ele está em 23 países, né? E o que caracteriza a atuação do Orpea é justamente, como em todos os casos de modelos financiarizados, exatamente de você ter como meta um retorno sobre o investimento muito grande, né? Muito audacioso, né? E esse jornalista fez uma investigação, começou uma investigação a partir da ILPI mais luxuosa de Paris, né? Esse que é uma questão muito curiosa, né? Que era considerada como o modelo, inclusive, né, nas atuações de marketing do Grupo Orpea. Essa ILPI era mostrada como um exemplo, e ele descobriu toda sorte de maus tratos nos idosos, não é? Uma oferta de serviço de cuidado de muito baixa qualidade, né? E aqui, se me permite, mas sem querer cansar ninguém, mas só para uma melhor compreensão, do ponto de vista econômico, o trabalho do cuidado ele é um trabalho de quase impossibilidade de você aumentar a produtividade, né? Por quê? Porque é um trabalho
que ele, para ser de qualidade, ele precisa ser individualizado, ele precisa ser quase artesanal, ele não é escalável, né? Então, são todos conceitos, né, da área econômica. Estou falando isso porque provavelmente muitas pessoas não têm essa intimidade com o economês, né, com a economia, então só para a gente entender. Então, quando você transfere, né, aqui para a gente acompanhar o que a gente colocou teoricamente, aí a Gita colocou que a gente coloca na nossa introdução, essa teoria, né, da coinvocação, ou seja, quando você transfere da esfera pública para a esfera privada, e, sobretudo, porque isso que eu queria também chamar a atenção, é mais do que apenas a mercantilização, né? Quando a gente fala em financiarização, é mais do que a simples mercantilização, é mais do que a simples busca do lucro pela atuação de um serviço privado. É um modelo de negócio, né? E é isso que a gente vê nessas 3 dimensões, é um modelo de negócio que caracteriza a economia contemporânea em todos os sentidos, por isso que a Gita, né, citou, aí a gente cita a financiarização da vida, né? E que é completamente, né, paradoxal, contraditório, quando a gente pensa na esfera do cuidado, né? Então, a primeira questão é que esses grupos e esse modelo, vamos chamar assim, não quero nem individualizar tanto dessas, né, coisa dos grupos, mas esse modelo ele está realmente em expansão no mundo, né, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, mesmo no Canadá. A gente, como a Nádia falou no começo, é pouquíssima literatura aqui nacional, mas eu e Gita toda hora nos deparamos aí com um novo material. Anteontem mesmo mandei aí um material que me chegou de estudos em outros países, e ele é um modelo em expansão, né? E aí a gente replica aqui o que esse jornalista colocou, que é um império que se internacionalizou, né? E que ele tem apenas, essa é outra questão muito importante, ele tem apenas o pretexto, né? O pretexto do cuidado, o pretexto de abrir uma instituição para idosos, né? Porque a verdadeira intencionalidade desse modelo é extrair valor de um investimento imobiliário. Então, isso traz, né, 2 questões aí para a gente, né? E a gente estava trabalhando nisso até que a gente viu que a Dowling também coloca lá no livro dela uma seção generosa, colocando um investimento em cuidado ou real estate, né? Ou investimento imobiliário, né? E ela vai colocar que o que caracteriza o investimento imobiliário, porque essas redes, né? Como funcionaria? Você primeiro escolhe imóveis em lugares de grande valorização dentro do processo urbano, dentro do processo de tensão da terra urbana e etc., né? Ou seja, da atuação, como a gente chama, da fração imobiliária do capital financeiro nas cidades. Então, você escolhe esses locais, né, muito valorizados, você constrói uma rede, né, de LPIs, várias unidades, depois você vende esses imóveis para fundos de investimento, fundos private equity, e contrata, né, e firma um contrato com a ILPI, ou seja, a unidade, aí cada unidade é um CNPJ, então você firma um contrato de aluguel com essa unidade e, evidentemente, um contrato de aluguel que prevê um reajuste muito
alto um contrato leonino de aluguel, e por esse longo prazo. Então, vejam, a ILPI, o gestor dessa ILPI, ele passa a trabalhar, em termos de resultados financeiros, para pagar esse aluguel. Esse aluguel é que vai dar o retorno para esse investidor de fundos, né, que é o verdadeiro proprietário, né, e que está fazendo essa exploração. Evidentemente, ela vai ter que negligenciar com contratações de pessoal, com a qualidade do cuidado, porque isso que eu falei no início, você tem uma dificuldade muito grande de garantir uma produtividade de um serviço de cuidado de qualidade, né? Isso não tem como a gente discutir, porque a teoria está na teoria, né, econômica, e todos nós aqui, né, temos a intimidade com a sociologia do trabalho, sabemos como isso funciona. Então, isso traz para a gente, né, aqui no contexto nacional, queria só destacar desses dois pontos, duas questões, né? Uma é que coloca, né, toda essa discussão, inclusive sobre a política nacional do cuidado e sobre textos que estão em tramitação no Congresso, trazem para isso uma grande complexidade, né? Porque eu diria, é muito mais do que está ali proposto. Nós percebermos que, e aí, né, eu acho que até é sempre questionado essa coisa, mas aí vocês estão olhando com uma visão da França, mas não é. O Grupo Orpea já está aqui no Brasil, já tem uma rede atuando aqui no Brasil, como a gente coloca no texto, outros grandes grupos internacionais, né, estão vindo para a América Latina, né? A gente cita aqui o Domosvi, que já está aí em vários países da América Latina, e o Coreano, enfim, todos esses grandes grupos que hoje eles dominam o mercado de cuidado na Europa e também nos Estados Unidos, eles estão, evidentemente, né, com a intenção de entrar no mercado brasileiro. Como a gente coloca aqui no texto, você tem um potencial imenso, uma vez que você tem um envelhecimento acelerado da população, você tem um crescimento da população com mais de 80 anos, e você só tem, né, segundo o único dado que nós dispomos aí, que é aquela pesquisa da Ana Amélia Camarano, 1% da população institucionalizada. Então, esses grupos estão, evidentemente, nessa perspectiva. Então, além eu acho que a gente, né, transformar completamente essa discussão do que está sendo proposto aí em termos legislativos da Política Nacional do Cuidado, né? Quando a gente vê assim, a gente vê esse movimento de financiarização do cuidado, eu vejo assim até vejo textos, né, os textos propondo até com uma certa ingenuidade, talvez, mas também, né, outro ponto que eu quero chamar a atenção disso é que você traz a questão do cuidado para a esfera do Ministério da Fazenda. E nos últimos, né, como a gente está aqui nas cartas na mesa, né, assim, dos últimos dias, o que me chamou a atenção foi que no grupo de trabalho constituído no dia 30, pelo presidente da República, o Ministério da Fazenda não está presente. Então, se toda uma operação de cuidado passa a ser, na verdade, uma operação financeira e imobiliária, qual a esfera de fiscalização? A Anvisa? Não será a Anvisa, né? Você tem que fiscalizar, e aí tudo a partir do caso que se deu na França, né? Com o agravante que esses grupos, né, só para a gente terminar essa parte, para eu não me estender mais, depois posso tirar as dúvidas, que esses grupos constituem as suas sedes em paraísos fiscais.
Então, quase todos esses grupos provocam, né, promovem uma evasão fiscal muito grande. E aí, para concluir esse quadro do cuidado, essa dimensão do cuidado, na perspectiva, né, que é o que a gente está colocando aqui de reconstrução do cuidado depois da pandemia, são esses atores que hoje, vamos dizer, saem, né, não sei se a gente saiu ou não da pandemia, mas saem desse período com maior liquidez, com uma quantidade de recursos muito grande. E aí o que caracteriza também essa questão é a gente ver como muitos ex-executivos do mercado financeiro vieram para a área do envelhecimento, vieram para a economia da longevidade, que eles, né, enxergam com outros olhos, olhos de que seria um excelente business, né? Então, é evidente que essas pessoas, esses novos atores que estão no campo do envelhecimento, têm essa perspectiva, né, vamos dizer assim, de atuar no modelo financiarizado, uma vez que, né, só para lembrar aqui nossa linha de raciocínio, o Estado sai desses setores e delega isso para o setor privado. Bom, na questão dos planos de saúde, o questionamento... Jorge, né? eu vou dar só Oi. um toque, porque faltam 10 minutos para vocês, 12 minutos, Ah, mais exatamente. tá. Eu vou ser bem rápido, assim, eu acho que o plano de saúde é mais fácil de explicar, porque está aqui na nossa realidade, né? Então, assim, o plano de saúde, o que nós chegamos de conclusão é exatamente se ele não se transformou num endividamento, numa espécie de dívida, que não é percebida pela pessoa idosa dessa forma. E, mais uma vez, porque você tem também um aumento muito grande do número de idosos do mercado, e principalmente porque a atuação da ANS tem sido muito benevolente com os reajustes, e tendo reajustes acima da inflação, quando a gente vê aí os números de longo prazo, né, na última década, muito acima da inflação, e isso tem levado os idosos, é isso que nós caracterizamos na nossa análise, a gastos catastróficos, que é uma categoria aí muito estudada na economia, que se define por um gasto do orçamento familiar de 40% da sua renda familiar para um determinado tipo de despesa. E isso, né, na verdade, na prática, se caracteriza como uma dívida, porque você precisa abrir mão de consumo de bens primários, né, assim, vitais, como alimentação, para suprir esse outro gasto. Então, esse é o quadro que a gente está aqui mostrando no caso do plano de saúde, né? Então, como a financiarização se caracteriza pelo endividamento, principalmente, né? O plano de saúde também é uma dimensão desse movimento, né? Então, agora vou passar aqui para a Guita, devolver para a Guita. Ai, lamento que eu não consegui, fiquei tentando, mas não consegui entrar. Mas, enfim, o crédito consignado, como eu já disse, foi objeto de disputa na semana passada, né, entre o Estado e o mercado financeiro, no sentido de reduzir, né, o que a Previdência queria era reduzir para 1,7% a taxa. Os bancos reagiram e daí, então, acabaram chegando a um acordo em relação a 1,9%, não é? E, bom, para entender, né, a posição do idoso, a pessoa idosa, né, nessa questão,
importante ver que foi a universalização do direito à aposentadoria que explica que em todas as classes sociais a pessoa idosa é a que tem maior poder aquisitivo, porque tem essa renda mensal. O empréstimo consignado, né, ele envolve empregados no mercado formal, pensionistas e aposentados do INSS. E as taxas de juros são baixas justamente porque o desconto é feito diretamente na folha de pagamento, né? E é incrível como essa taxa cada vez cresce mais, porque recentemente o Instituto de Defesa do Consumidor mostrou que no Banco do Brasil a carteira de crédito consignado é de 115 bilhões, e da Caixa é de 94 bilhões. Quer dizer, isso mostra como, na realidade, esse dinheiro é um grande montante que está sendo envolvido. Para alguns autores, é justamente o crédito consignado que explica, com o aumento também do salário mínimo, os bons momentos vividos pela economia, não é? Porque, na realidade, o idoso passou a ser, entrou definitivamente no sistema econômico. Outros autores são menos otimistas, né? Porque mostram que, na realidade, isso leva ao endividamento dos idosos e à perda de valores da aposentadoria, né, porque os juros cobrados mensalmente pelas instituições bancárias acabam comendo, né, um direito social que foi conquistado com tantas lutas, né? Mas ela se popularizou no Brasil, né? E, de início, os empréstimos só poderiam comprometer 30% da renda, né, mensal do aposentado, depois passou a 40%, 35%, depois 40%, e na pandemia chegou a 45%. Como mostra, passar para a próxima, uma pesquisa do IDEC, desde março de 2007, a evolução do saldo das carteiras de crédito consignado apresenta um crescimento constante para os servidores públicos, seguidos pelos aposentados do INSS. Em setembro de 2021, o saldo em concessão para a categoria foi de 289 bilhões de reais, ou seja, 58% para os funcionários públicos, 189 bilhões, 38% para pensionados e pensionistas do INSS, e 28 bilhões para trabalhadores da iniciativa privada. Mas o número de clientes ativos, os beneficiários do INSS, representam 60% de toda a carteira de crédito consignado para a pessoa física. A pesquisa ainda do IDESP mostra que entre os tomadores de crédito consignados vinculados ao INSS, a tendência é comprometer de 30% a 40% da renda, e entre esses, 73% possuem renda de até 2 salários mínimos. Esse perfil de renda foi responsável por 57% do volume financeiro concedido para beneficiários do INSS, e também, com base nos dados do INSS, a pesquisa do IDESC mostra que, em agosto de 2021, o Brasil emitiu o pagamento para 36 milhões, mais de 36 milhões de aposentados e pensionistas. E desse total, 65% dos beneficiários recebem apenas um salário mínimo. Ou seja, como mostra uma etnografia realizada por Gilfrida aqui em São Paulo, o aposentado, além de comprometer sua renda com crédito consignado, passa a ter acesso a outros produtos financeiros, como cartão de crédito, daí os limites são muito mais altos, seguros, bilhetes premiados, enfim.
ele conta uma história de uma filha que veio a uma agência bancária para saber sobre os empréstimos do pai, que falecido recentemente. E ela descobre as dívidas que ele havia realizado no cartão de crédito oferecido pelo banco com taxas de juros do mercado, e cuja dívida, diferentemente do que ocorre com o consignado, passa para a família, não é? E, bom, ela leva um susto quando sabe que era uma dívida enorme, e a própria financeira, então, propõe um empréstimo para ela para pagar as dívidas do cartão do pai. Enfim, o que as pesquisas de cunho mais etnográfico têm mostrado nessa relação entre os bancos e o aposentado é que uma das características fundamentais é o modo como esses idosos são tratados pelos bancários, não é? Então, há uma relação muito estreita, né, entre eles, muito bem educado, né, porque as cláusulas dos contratos que são feitos são muito complicadas, escritas em linguagem jurídica, exigem um conhecimento muito refinado e até de cálculos matemáticos, né? Ou seja, há uma simetria entre a informação e o que o cliente, né, pode entender. Então, na realidade, essas relações muito pessoais, um cuidado, uma pergunta de como vai a família, enfim, é um trato muito específico que no texto a gente vai explorar um pouco mais, mas isso faz com que essa seja uma possibilidade muito interessante, não é? E geralmente, né, tanto o INSS como o Conselho Monetário, eles criam regulamentações com o objetivo de ampliar ou de restringir o acesso a esses créditos, porque sabe-se que há muita manipulação, existe muito abuso, e se procura formas de coibir esse abuso. Então, em 2021, teve a lei, promulgaram aquela lei do superendividamento, ou seja, há uma clareza, não é, de que esse superendividamento das classes populares de uma maneira geral e do idoso particularmente é alguma coisa que tem que ser tratada com cuidado. Agora, no que se refere aos usos do consignado, o que as pesquisas estão mostrando é que ele tem como objetivo, na maior parte dos casos, saldar dívidas, né? E que essa modalidade é escolhida pela facilidade, pela rapidez na concessão e pelo fato das taxas oferecidas serem muito mais baixas do que a opção do mercado. Então, em toda pesquisa, né, a primeira coisa que, às vezes, o pesquisador é confundido com alguém que quer informação, daí os caras já dizem, olha, se você tem uma dívida, faça um consignado, pague a dívida, porque os juros são muito menores, não é? Ou seja, aí, quando se pergunta quais são as razões desse empréstimo, é muito claro a ideia de que a ajuda e o saldo de dívidas está muito relacionado com uma demanda dos filhos e dos netos, né? Ou seja, o que parece muito evidente é uma recomposição intergeracional, uma vez que o crédito consignado evidencia que, que nas famílias, né, não são mais os filhos que ajudam os pais, mas que, pelo contrário, né, essa ideia da velhice dependente, na realidade, são os mais velhos que acabam dando fazendo uso do crédito consignado para atender demandas que são dos filhos, né? Ou seja, como já mostrou a Ana Amélia diversas vezes, né, em um artigo que eu acho excelente, e ela mostra que quando o idoso morre, aumenta o risco da família cair na pobreza, não é? Ou seja, é muito difícil a gente saber se são os filhos que pressionam os pais para fazer um empréstimo com taxa de juros menores, ou se, pelo contrário, o empréstimo é
é dito que é para ajudar os filhos, o que dá uma certa legitimidade às demandas que os idosos estão fazendo, não é? Mas a gente sabe que pensar no investimento simbólico no campo econômico, particularmente quando a relação é entre o mercado e a família, é crucial entender, para entender a maneira como os atores apreciam, supõem e justificam o uso que fazem do dinheiro e como concebem as relações de intimidade e as fronteiras estabelecidas entre os parentes. Essas fronteiras não são fixas e ganham configurações dinâmicas no que diz respeito a configurações históricas e sociais, né? O dinheiro muitas vezes aparece como um elemento que remunera o carinho familiar. A norma da intimidade nega o interesse e as relações de poder e o seu sustento é governado pela confiança, pela proximidade, enfim, por sentimentos de dever e também de culpa. Ou seja, em contraposição às denúncias de superendividamento das classes populares, o crédito consignado aparece paradoxalmente, como, eu vou pôr entre muitas aspas, uma estratégia vitoriosa para todos os envolvidos. Para o sistema financeiro, significou a possibilidade de negócios extremamente lucrativos. Para os aposentados, é uma modalidade de crédito tentadora, por oferecer menores taxas de juros, ser concedido até mesmo para quem tem restrições creditícias e de modo muito rápido, né? E sem aquela consulta demorada para as instituições de proteção de crédito. Ou seja, em boa parte, o montante de juros de início parece ser relativamente pequeno quando se avalia o desconto mensal. Além disso, a pessoa idosa passa a receber um tratamento gentil e diferenciado nos bancos e financeiras e ocupa um novo papel na família, ganhando mais prestígio na economia familiar. Ou seja, o crédito consignado mostra como formas extremas de opressão podem ser vividas e percebidas como um ganho pelos agentes envolvidos, justificado pelo apreço às relações familiares, que envolvem a necessidade de consumo e manutenção dos laços entre as gerações. A política de crédito está tão inserida na economia do século XXI que seria uma negação de direitos deixar de oferecer condições de acesso, sobretudo com juros menores a esse segmento. No entanto, é preciso questionar o risco que dessa prática perpetuar o endividamento da pessoa idosa, constituindo, assim, exatamente no oposto do objetivo inicial que criou o crédito. Enfim, eu acho que nessas relações familiares e o modo como está sendo vivida a possibilidade de crédito deve ser olhado com muito cuidado, porque ela dá uma posição diferencial para o idoso, mesmo quando a gente sabe, e isso talvez explique a demanda cada vez maior por esse tipo de crédito. Então, acho que agora, Jorge, você quer dar uma finalizada? Eu acho que estamos estourados assim, um pouco no tempo, né, Nádia? Mas assim, Mas dê um laço de fita, é sempre bonito. Eu só queria chamar atenção para duas questões, né? Uma é esse ponto, né, como a título de conclusão, de internacionalização de todos esses processos, né? E a outra questão de como tudo isso demonstra, né, ou caracteriza, vamos dizer assim, essa crise do cuidado, né? Porque eu vi que, né, até em debates recentes essa discussão assim, é uma crise, não é uma crise? Não, é uma crise, né? Porque o que nós, né, dentro até do conceito de crise, né, do que nós tínhamos um modelo, esse modelo está em desconstrução e nós ainda não sabemos que modelo que será colocado no lugar. Enquanto isso, você tem, evidentemente, uma oportunidade, né, para o capital atuar nessas dimensões aí que nós colocamos, e é isso que a gente está verificando, o que faz com que a questão do cuidado, né, eu insisto nisso, ela não possa estar fora, longe, distante da esfera
dos agentes, né, públicos, né, no caso do Ministério da Fazenda, do Banco Central, etc., porque a gente sabe que essas instituições nunca enxergam para o cuidado como, né, dessa maneira, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que destacar. Bom, obrigada, Jorge. Obrigada, Guita. Ao abrir a discussão, e a gente vai ter 40 minutos para discussão, eu queria deixar somente sublinhado a importância desse trabalho que Jorge e Guita estão fazendo para o nosso projeto, né? Eu acho que, em tempos de joias das Arábias, vocês devem ter percebido como o diamante do cuidado ganha um brilho muito especial nas análises que eles fazem, né? Quer dizer, as conclusões que eles colocaram aqui deixam muito evidente que há muito mais nuance, né? E há muito mais interfaces que precisamos explorar entre as pontas do tal diamante, né? Que, como pontas, parecem razoavelmente desconectadas entre si, quer dizer, a metáfora é boa para certas coisas e não tanto para outras, e o trabalho deles está mostrando exatamente essas interfaces, né? Eu diria que o trabalho deles, para a nossa pesquisa, ele avança um ponto que nem nós mesmos tínhamos consciência quando formulamos o projeto em 2021, da relevância, né? E, por isso mesmo, ele não tinha o estatuto que ele está ganhando na dinâmica do nosso projeto, à medida que o projeto se executa, né? E digo duas palavras sobre isso, quer dizer, nós pensávamos muito a questão do Estado, né? Como o Estado como provedor de direitos, né? O Estado como provedor de infraestrutura, eventualmente atuando diretamente, provendo cuidado, né? Ou gerenciando estruturas necessárias ao cuidado, né? E o Estado como transferindo recursos, né? Para que, de maneira indireta, outros façam o cuidado, né? Começamos até pensando essa interface, né? Entre o endividamento e as políticas do Estado, né? Com Guita e Jorge, né? E o que eu acho muito interessante é que, à medida que o trabalho deles avança, ele vai mostrando que o buraco é mais embaixo. Ou seja, há muito mais coisa relevante a botarmos sobre a mesa, né? Eu acho que talvez diria dois pontos em que o trabalho de vocês, nesse momento, desafia a nossa reflexão no projeto, né? Um que a mim interessa em especial. Quer dizer, quando a gente pensa a economia do cuidado, em geral, a gente pensa muito pela porta do impacto que o cuidado tem na produção dos serviços de cuidado, na contratação, né? No mercado de trabalho, para ser mais claro, né? Em geral, a gente tem uma propensão a traduzir muito fácil e rapidamente essa questão nos números da dinâmica do mercado de trabalho. Muito interessante, né? E eu já da outra vez chamei a atenção que a gente deve estar com ouvidos muito abertos para a intervenção que Simone e o grupo vão fazer, mostrando como esse segmento que compra serviços de cuidado, né? Recobre um percentual muito pequeno das famílias brasileiras, né? Menos que 20% das famílias brasileiras compram qualquer espécie de serviço de cuidado. Helena e eu tínhamos chamado a atenção disso no livro sobre cuidado último. Simone e grupo estão trabalhando de maneira mais rigorosa e robusta para demonstrar isso, tá? Então, essa perna é relevante, mas é somente uma, né? A gente tem uma perna muito importante nesse mercado, que tem a ver com a circulação de bens do cuidado, né? Mercadorias e serviços que são ligados, produtos que são ligados diretamente a essa economia do cuidado, e algo que eles estão tocando, Jorge Félix e Guita, de maneira, eu acho que muito promissora para a discussão brasileira, que é o dinheiro, né? Quer dizer, a circulação monetária, a dimensão financeira, o elo com o mercado financeiro, tá? Então, quando Guita abre falando de que esse processo de financiarização é financiarização da reprodução social, eu acho que isso coloca uma questão importante para a gente e, a meu ver, dá guarida a esse primeiro ponto que eu acho que para nós, como equipe, é um desafio, quer dizer, como pensar, medir e refletir sobre essa economia do cuidado, essa socioeconomia do cuidado, se a gente quiser, indo mais além
do que ela impacta no mercado de trabalho, mercado de força de trabalho, pensando no mercado de bens e pensando no mercado do dinheiro. Eu acho que pensar essas 3 dimensões é algo crucial do ponto de vista teórico mais robusto. Acho que eles estão fazendo uma provocação para a gente, enquanto equipe e enquanto audiência, em termos mais gerais, quando eles colocam aquelas 3 dimensões, cuidado, saúde e os empreendimentos dos empréstimos, né? É algo muito interessante que a gente também não tinha incluído, Jorge e Guita, e que eu acho que o texto de vocês bota sobre a mesa para a nossa discussão como equipe, né? É que quando a gente pensa, quer dizer, quando a gente pensa com vocês a dimensão do cuidado e a dimensão da saúde, né? A gente está pensando também o consumo direto de bens ou serviços, né? Então, quando vocês falam das ILPI, né? E quando vocês falam, por exemplo, né? Vocês estão falando de um consumo que é direto, né? Mas que crescentemente está se fazendo pela mediação do mercado financeiro, né? Isso fica muito claro, né? No caso das ILPIs, né? E desse escândalo francês, né? De novo, com um trade-off entre bens e serviços, né? Porque, na verdade, é um investimento imobiliário que se traveste num serviço de cuidado, né? Então, acho que o esquema é bem mais complexo. Isso que eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que o diamante luz de maneira muito distinta. Tem muito mais brilho, né? E interface no diamante. Quando você olha a questão dos empréstimos consignados, do modo como Bila coloca, é extremamente interessante, porque você está falando da circulação do dinheiro, senso estrito, né? Mas há um trade-off com os bens, né? Porque Bila também está colocando isso, quer dizer, a circulação do dinheiro pode significar o endividamento e pode significar esse endividamento se faz em detrimento do consumo de bens. Ou seja, quis abrir desse jeito somente para sublinhar algo que me parece muito interessante. A reflexão de vocês, indubitavelmente, desafia o nosso projeto. Do ponto de partida, né, de como a gente estava pensando essa socioeconomia do cuidado, tá, ao ponto de chegada, como a gente está delineando novos estudos empíricos. Tá? Abro com um pedido, pelo amor de Deus, de Ana, que seja a primeira a falar, porque ela vai ser a primeira a sair. Ana Amélia Camarano, é você. E a lista está aberta. Se os meninos puderem tirar o slide, é bacana, porque aí a gente pode ver todo mundo na tela e arrumar uma lista de chamada de intervenções. Ana, você já foi? Ela está ali. Será que ela está em mudo? Ela está muda. Por enquanto, Ana, você está muda. Ela estava... Ana, abaixa um pouco a tela, o monitor, para a gente está ali vendo a janela, que é maravilhosa. Você está vendo um pedaço da sua cabeça. Não, eu tô ligada aqui no som, né? É porque eu estava sem som então pedi uma ajuda aqui, porque essa coisa geracional, né? Bom, gente, primeiro bom dia, né? Muito obrigada aí pela apresentação. Gostei muito. Aliás, eu vou fazer 2 ou 3 comentários. Acho que é um tema novo, um tema que está aí nascendo com toda força, já nascendo com toda força. Primeira coisa, Jorge, eu também tive a mesma sensação que você, é um absurdo o Ministério da Economia não estar naquele grupo de trabalho, né? Até pelo peso econômico do emprego no setor, o trabalho da Luana e da Nádia mostraram isso. Mas, enfim, eu estou trabalhando, estou trabalhando na questão, fazendo um texto chamado, que seria para o volume 1 do livro, agora vai ficar para o segundo, que aí a ILPI é um bom negócio. Tá? E até começando com uma frase, pegando até uma frase do Woody Allen, que ele fala sobre isso. Mas, enfim, então o que eu queria colocar aqui para vocês, a primeira coisa é uma correção, tá, do texto de vocês, na página 7, que fala que os dados da frente eles não identificaram regime jurídico das ILPIs.
Então, esse dado aqui, 60% filantrópico e 30% privados, eu não sei de onde ele saiu, mas eu participei no levantamento da frente, então não tem esse dado. Na pesquisa que se pretende fazer, o censo das LPIs, eu espero que saia, seria levantado, mas, na verdade, isso tem só do nosso levantamento, que foi de 2008, 2009, que são 2/3 das LPIs são filantrópicas. E só, acho que 154 instituições são públicas, né, nas 3 esferas de governo. Bom, e aí, voltando aqui, que eu estava, como eu falei, fazendo esse trabalho, o mercado aqui no Brasil, o mercado, vamos dizer, privado, como se chama, financiarizado, está crescendo muito, né? Então, já tem, você tem sistemas de franquias e licenciamentos, que eu até aprendi a diferença entre franquia e licenciamento. Existe uma instituição, uma instituição chamada Terça da Serra, que é de Campinas, que no final do ano passado já estava com 120 franqueadas. Tá? E existem também um sistema de licenciamento, tá? Que é uma instituição, é uma empresa que ajuda. Eu até aqui, desculpa, eu estou no IPEG, e esse trabalho está lá em casa, no computador de casa, para ter o nome da empresa que faz isso. Mas depois, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar, porque eu não tenho aqui. O licenciamento, que é uma empresa que ajuda, que diz que é mais flexível do que a franquia, porque ela adequa às necessidades locais, às possibilidades locais, né, do cara que quer fazer, que quer montar uma IRPI, então ela orienta, etc. E tem orienta, ajuda a conseguir financiamento, etc. E uma terceira, que é de São Paulo, que é a TOR, que é uma plataforma para fazer um match entre famílias e LPIs. Se eu não me engano, porque também esse trabalho que eu estou fazendo está lá em casa, se eu não me engano, ela já tinha 128 ILPIs de São Paulo e da região metropolitana cadastradas e para cadastrado, quer dizer, na sua plataforma, para tentar fazer esse match. E elas têm, quer dizer, mais do que um match, vamos dizer assim, elas oferecem também treinamento, e elas criaram uma coisa que é muito interessante, porque a gerontologia há tempos que tenta fazer isso, que é um índice, um selo para LPIs de qualidade. E elas conseguiram fazer isso usando vários indicadores, então elas têm 3 selos, bronze, prata e ouro, para poder dar para... Né? O Daniel, estou vendo o Daniel aqui, o Daniel sabe como é que se fala tanto que precisava fazer esse selo. A Cláudia Flota é consultora desse grupo, que a gente conhece, uma gerontóloga aí de São Paulo. Então, conseguiram fazer isso, tá? E elas têm também uma pessoa que foi até minha aluna, no curso que eu dei na Unicamp, lá de gerontologia, que ela faz o acolhimento, ela faz a negociação com a família, ela chama de acolhimento. Tá? Tive uma entrevista com ela e ela me falou, ela faz um acolhimento com as famílias, né, para fazer esse encaminhamento. Então, eu quero ilustrar isso, porque isso é a força que esse mercado tomando nesse momento, né, nesse momento aí desse regime demográfico que a gente está vivendo. E o segundo ponto,
eu não tenho o Guita, eu só tenho curiosidade com a questão do crédito consignado, sou chocada com esse crédito consignado desde 2005, mas tem um grupo do Rio Grande do Sul que é coordenado pelo Jonas Dahl, que eles têm feito muita coisa, aluno de doutorado, tese de doutorado. Eu já fui numa banca há um tempo atrás, de tese dele, eles têm feito muita coisa nessa área de crédito consignado. Eu acho que isso é importante, né? Levar isso, os impactos na família. E o Bradesco, você falou aqui da coisa, né? Do idoso se sentir valorizado na instituição bancária, o Bradesco tem agências especiais aí em São Paulo para atender os idosos. Tá? Bom, gente, era isso. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Super desafiante esse trabalho. Tá? Eu li tudinho, viu? Marquei tudinho. Obrigada, Ana. A gente tem Simone, depois Daniel e depois Natália. Eu primeiro? Sim. Pode de uma vez? Ótimo. Então, vamos ser rápidos, né? Porque para mais gente poder participar. Obrigada pela apresentação. Eu adorei o trabalho, achei super instigante, uma leitura não apenas instigante, mas também muito prazerosa, porque, né, os links estão muito bem feitos e suscitam muitas questões. Eu queria comentar, enfim, eu anotei várias coisas que eu gostaria de perguntar e tal, comentar, mas acho que algumas coisas que me chamam a atenção assim, mais rapidamente. Vocês fazem um comentário logo no início do trabalho, que eu gosto muito dele, que é a ideia de transformar o setor de cuidados num potencial de expansão econômica, que de verdade, né, de fato, mas é uma maneira de atrair mais boa vontade para a ideia da necessidade dos cuidados, que é um pouco o que acontece hoje quando a gente fala em diversidade, né? Se você quer atrair as pessoas, né, assim, o mainstream da economia para essa discussão, você simplesmente usa o argumento de que a diversidade atrai mais crescimento econômico, então você não precisa entrar na ideia per si, né? Então, assim, não é o valor da coisa em si, mas é o potencial de crescimento econômico que isso suscita. Eu acho super oportuno começar o trabalho com essa observação que vocês fazem logo nas primeiras páginas, eu gosto muito dessa ideia. E eu só sobre isso, eu fiquei um pouco confusa quando vocês falam que a ideia aqui é uma substituição de um cuidado gratuito por algo que passa a ser financiarizado, e que eu acho que, para o Brasil, isso não é muito preciso, porque, de fato, esse cuidado ele nunca foi gratuito, né? Assim, ele é gratuito quando ele é feito pelas famílias, e é assim que ele é feito, né? Para a larga maioria da população, né? A grande maioria da população, né? A esmagadora maioria da população, ela própria provê os seus cuidados e não não tinha no passado um acesso a serviços gratuitos que a gente está transitando para deixar de ter. Mesmo porque, né, a sobrevivência, sobretudo da população mais pobre, ela é algo também crescentemente recente e crescente. Então, você não tinha, de fato, um público muito grande para um acesso a serviços gratuitos, o que permitia que alguns poucos serviços pudessem ser gratuitos, mas massivamente a gente nunca teve serviço gratuito de cuidado de nenhuma espécie. Então, eu acho que essa é uma discussão que, nesses termos, ela vale para outros países, mas para o Brasil eu acho que se trata de trocar um modelo por outro modelo, mas não uma prática, de fato, por outra, porque, de fato, essa prática de que o Estado provedor era o responsável pelo cuidado
sobretudo dos idosos, na verdade, nunca foi uma realidade, né? Se a gente for contar na ponta do lápis, hoje o Estado provê muito mais do que proveu no passado. E a terceira coisa que eu queria comentar, né, sempre um pouco, porque é meu métier aqui nesse projeto, eu estou sempre pensando, então, como é que a gente vai medir essas coisas, né? É muito, né, assim, nos coloca milhares de questões, e uma questão que eu venho perseguindo já há muito tempo é assim, como é que a gente visibiliza essa compra invisível de cuidados, né? Porque é o que a Nádia estava dizendo. Quando a gente vai ver, as famílias pobres, elas, ou seja, vamos colocar de forma mais precisa, mais de 90% das famílias não compram cuidados visíveis, elas não compram serviços de cuidadores, elas não compram, em outras palavras, elas mesmas provêm internamente aos domicílios os próprios cuidados. Mas a gente tem todos os motivos do mundo, e vocês apresentam isso de uma forma muito bem embasada, motivos para acreditar que há uma troca. De fato, existe alguma troca que a gente não é capaz de captar. Então, assim, na forma de o idoso recebe uma transferência de renda, e essa transferência de renda ela serve como uma transferência, uma retransferência interna na família, em troca de aquilo que vocês estão chamando, né? Assim, o preço do carinho, né? Em troca de mais visitas, em troca de mais participação das pessoas no cuidado daqueles idosos. Então, assim, há uma troca que não é explícita, que é invisível, mas que a gente, de alguma maneira, a gente pode, ao menos, tentar se aproximar disso, né? Porque a gente tem um pouco de informação sobre a gente tem informações, né, sobre o acesso das pessoas às transferências de renda, a gente tem informação sobre crédito consignado, aí a gente tem mais dificuldade com a informação sobre quem cuida de quem, mas tem alguma informação sobre isso também. Então, a ideia seria juntar essas coisas para a gente visibilizar essa troca, né? Então, o idoso ele pega um empréstimo consignado, com isso ele compra, sei lá, a mensalidade do estudo de um neto, e esse neto, em troca, passa a estar mais presente no dia a dia dessa pessoa. Então, há uma troca ali sendo feita que é muito difícil da gente, de fato, acessar isso, mas que eu acho que é um desafio que a gente deveria enfrentar, que eu acho que deveria ser o nosso próximo passo, assim, visibilizar aquilo que é uma troca que a gente não enxerga facilmente através das estatísticas, mas que, se a gente, com um pouquinho de boa vontade, talvez a gente consiga um pouco quantificar melhor isso. E eu acho que, enfim, eu estou falando isso para deixar aqui um compromisso, que é uma tentativa de fazer exatamente mais essa união de pontas, né? Assim, juntar esse lado também, assim, tornar visível aquilo que é invisível, em termos de compra. Mas é só isso. Obrigada, Simone. E pior que o compromisso está gravado, hein? Daniel, Natália e Helena, eu só vou chamar a atenção porque nós temos 16 minutos até o fim da nossa sessão. Daniel caiu. Ser Não, rápido. está aqui. Mudou de lugar, só na minha tela. Vai. Primeiro, que texto primoroso, tá? E muito original, tá? Então, enfim, deu até pena quando acabei a leitura, deu um sentimento, já acabou, então parabéns aos autores e muito obrigado, tá? Ler esse texto, para mim, também foi revisitar situações do meu cotidiano que eu já vivenciei com parentes idosos, né? E eu acho que eu não sou a única pessoa, né? Enfim, então, eu vou compartilhar algumas reflexões que eu fiz, tá? E tentarei ser rápido aqui para dar tempo de todo mundo falar, né? Primeiro, sobre... Bom, são três eixos, né? Enfim, a indústria das instituições, né? Que está muito forte no exterior,
e acho que Jorge Guita apontam para uma, vamos dizer assim, um possível futuro no Brasil, né, de expansão desses grupos, de crescimento dessa indústria aqui, né? Segundo, os planos de saúde, os planos de seguros de saúde, e terceiro, o crédito consignado. Tá? Uma coisa que eu pensei assim, é que a gente veio à cabeça como os idosos são uma vítima preferencial de inúmeros golpes financeiros. Tá? Ainda que o texto de vocês não seja sobre golpes financeiros, né? Mas tem vários empréstimos consignados, por exemplo, que eles são feitos através de esquemas de golpes, né? Apenas para citar um exemplo, né? E com o que a gente pode imaginar que assim que estruturalmente é que como na nossa sociedade ok, então essas pessoas idosas elas conseguem ter esse capital, seja através de aposentadorias ou de poupança ao longo da vida, mas se cria um mecanismo para se expropriar essas pessoas e mecanismos cada vez mais sofisticados para se expropriar essas pessoas desse capital. Isso foi uma impressão mais geral que eu tive, e isso tem uma certa relação com cuidado, porque que os idosos são um grupo preferencial? Porque, de alguma maneira, estão mais vulneráveis, são pessoas mais vulnerabilizadas, que, às vezes, não têm uma outra pessoa que possam ajudá-los a cuidar das suas finanças. Especificamente, tá? Sobre as 3 dimensões. Assim, primeiro, uma pergunta em relação aos planos de saúde. Tem uma análise sobre os planos de saúde individual, pelo que eu entendi, né? Mas aqui no Brasil, historicamente, a gente tem um crescimento da comercialização dos planos de saúde em grupo, né? Enfim, empresariais, mas que tem também esquemas para venderem para pessoas físicas, porque arrumam um CNPJ, e eles estão à margem do controle da ANS, tem reajustes até muitas vezes maiores, e situações também de pessoas que são expulsas, muitas vezes. Tá? Então, se é possível, enfim, também mensurar essa carteira de clientes desses planos em grupo, coletivos. Tá? A segunda questão, em relação aos empréstimos consignados, assim, uma coisa que eu primeiro, a gente vê que o volume para os servidores públicos é maior, embora numericamente eles sejam menores, mas é porque, claro, os salários dos funcionários públicos ele é maior do que as aposentadorias, então o volume que conseguem contrair de dívidas é maior, né? E também é uma categoria que passou por uma situação de arroz financeiro nos últimos 6 anos. Tá? Então, tem uma Daniel, tendência perdão, eu acho que tem alguém com o microfone aberto, não sei, tem um eco. Alguém com o Eu microfone acho aberto, que aí fica a host, entrando o outro host som. tem que... Quem Eu é que vou está fechar, como eu host vou tem que fechar, fechar mas microfones. eu vou fechar, mas eu arrisco a não conseguir abrir depois, tá? Bem, É que deu alguns Não problemas. faça isso. Então, não faça isso. Não faça isso, Helena. Não estou conseguindo fechar. Não estou conseguindo fechar e antes não consegui abrir. Então, está muito esquisito. Não consigo fechar. gente, eu tô aflito, quero concluir, tá? Bom, e uma coisa que eu observei em relação ao consignado é que, diferente de outras de outras dívidas, é porque a cobrança não aparece no extrato da pessoa. Porque é debitado da aposentadoria, nos primeiros meses a pessoa pode sentir que diminuiu a aposentadoria, mas depois de alguns anos isso se naturaliza, né? Porque não aparece o desconto, né? Vem um desconto, vem um valor menor. Tá? Então, do ponto de vista psicológico, da psicologia do consumo, tá? E uma outra coisa em relação é interessante pensar que planos de saúde não contratam cuidadoras de uma maneira geral, tá? Não cobre o cuidado, uma parte do cuidado não é coberto pelos planos de saúde,
E, por fim, tá? Eu acho que essa questão da indústria, enfim, das instituições, é algo importante para a gente estar atento, principalmente no Brasil, tá? Porque é o que a gente tem como política de cuidado, muitas vezes, né, para idosos. E comparando com outros setores, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas, que tratam de pessoas que fazem uso prejudicial de álcool ou outras drogas, né? O lobby, enfim, da Federação Brasileira de Hospitais em relação, por exemplo, à reforma psiquiátrica. A gente não deve subestimar a capacidade de pressão desses grandes grupos, e aqui eu não estou me referindo a uma obra, a uma instituição que faz um trabalho sério de filantropia, etc. e tal. Também a gente está falando de grupos que têm grandes interesses, tá? A gente não deve subestimar, inclusive nesse momento onde se vai fazer o debate sobre outras possibilidades, outras modalidades de cuidado, e aí tem disputa por recurso. E o peixe grande, ele come mais, tá? E são peixes grandes. Encerro por aqui. Falando de peixe, que é hora do almoço, Natália. Depois Helena e depois Enide. Olá, gente, bom dia. 8 minutos. Vou ser super breve, também adorei o texto, a reflexão. Eu fico bastante assustada com essa coisa da financiarização, mas, ao mesmo tempo, na minha ignorância, eu não consigo captar a dimensão disso. O meu ponto que eu queria levantar, especialmente para o Jorge, se não der tempo de falar agora, eu sugiro até que seja abordado no texto, é o salto que se faz da mercantilização para a financiarização, sabe? Porque isso vulnerabiliza mais e agrava os idosos, as pessoas idosas que estão sendo atendidas. Porque a mercantilização também pressupõe o lucro, também pressupõe aumento da produtividade, também pressupõe diminuir ao máximo o número de cuidadores e fazer com que trabalhem ao máximo, enfim, diminuir os custos e aumentar os lucros, né? Então, por que o salto para a financiarização é ainda mais pernicioso para esse tipo de cuidado, quando a gente está falando do cuidado, né? Porque está mais distante. Se eu tenho um negócio que o meu negócio é oferecer cuidado, é mais fácil de eu oferecer um serviço de qualidade, ou mais fácil de ser regulada. Se o meu negócio é mercado imobiliário, vai ser muito mais difícil. Enfim, queria entender um pouquinho a sofisticação aí desse mecanismo capitalista. Obrigada pelo texto e pela apresentação. Obrigada, Natália. Helena e depois Enide. Eu acho que a contribuição da Guita e do Jorge é muito importante, é uma contribuição muito importante sobre a financiarização da velhice, e, sobretudo, porque ela dá pistas, o texto dá pistas de como frear a financiarização da velhice, que é o ponto crucial, a meu ver, desse texto. E eu acho que tudo que disse a Nádia sobre o impacto que pode ter essas reflexões sobre a nossa pesquisa, sobre o projeto, etc., é uma coisa que a gente tem que pensar, e não vai ser aqui que a gente, nesses alguns minutos, que nós vamos conseguir refletir sobre as questões levantadas pela Nádia. Acho que nós vamos ter que nos debruçar sobre essas questões de maneira mais, com mais tempo. Eu só queria aqui levantar uma questão sobre a questão da degradação da qualidade dos serviços para a obtenção do lucro, de que falou o Jorge, sobretudo, em relação à questão levantada, que é do ORPA. Eu acho que vocês colocam que essa degradação da qualidade dos serviços é muito difícil, porque o cuidado exige paciência, dedicação e carinho. É o que ele dizem na conclusão, na página 19. Eu acho que, sim, é claro que a gente tem que levar em conta essa questão do que exige o cuidado, como paciência, dedicação e carinho, mas eu acho que tem outra coisa que também aconteceu com o ORPA e que não é simplesmente isso, que é a questão do turnover.
a Orpea fez também, dentro da gestão deles, uma demissão muito frequente de pessoas, de cuidadores, de aides-soignantes, de auxiliares de enfermagem, etc., então, que eram substituídas. Ora, nós sabemos, e acho que as próprias cuidadoras muitas vezes me disseram em entrevistas, que é necessário para o idoso ter uma referência, ter referências, e não dá para você ficar trocando toda hora de cuidador. E o turnover que foi feito como uma das práticas de gestão do Orpea, eu acho que levou também a uma degradação da qualidade dos serviços desse ponto de vista. Então, eu só queria acrescentar o turnover, além das características do cuidado e das cuidadoras, que interfere nessa questão da qualidade dos serviços. Só. Obrigada, Helena. Enide, fechando. Bom, pessoal, vou ser bem rápida também, eu não queria ir embora sem parabenizar vocês, eu saio assombrada com as informações que eu ouvi aqui, não tive acesso ao texto, mas realmente essa discussão da financiarização dos cuidados, acho que é isso que acho que tem muito, né, para a gente aprofundar, pensar. E eu queria só falar um pouquinho em relação à fala do Daniel, que ele do empréstimo consignado. Eu acho isso o fim da picada. A gente nunca viu bancos, né, perderem alguma coisa nesse país. Então, a gente tem notícia de que em 2019 as instituições financeiras tiveram acesso privilegiado às informações das pessoas que iriam se aposentar. Aí começou toda uma campanha de assédio. Os aposentados não encontram as informações da taxa de juros, nem no INSS, nem de quanto eles vão pagar. Então, quando eu esqueci o nome, gente, do palestrante que falou por bom, então, quando... Jorge Félix. Disse assim, olha, quando a gente olha o GT, o grupo de cuidados, nós não temos o Ministério da Fazenda, isso é bem complicado, porque ele colocou com tanta sabedoria de que, olha, essa questão hoje no Brasil está sendo endereçada ao Ministério da Fazenda. Então, ele não estando nesse grupo, acho também uma ausência, que a gente tem acesso a todas as pessoas, a gente pode até endereçar essa discussão para lá. E outra questão que ele colocou também, que eu acho que é muito importante, é quais são essas instituições que zelam pela fiscalização e até pela proteção dos dados. Eu acho isso fundamental também, da gente aprofundar e ser explorado. No mais, parabéns mesmo, gostei muito, vou atrás depois do texto para ler. Obrigada, Enide. Aproveitando, vou atrás depois do texto para ler. Eu coloquei lá no chat, de novo, escrito o esclarecimento que eu dei no começo. O texto circulou de modo restrito na equipe permanente da pesquisa para leitura, porque ele ainda era uma primeira versão. A ideia é aproveitar de todos esses comentários, e a revisão do texto vai permitir que o texto vá para o ar no site da nossa rede, do projeto. Bom, fechando, Jorge e Guita queriam dizer alguma coisa? Meu nome é Jorge, meu CPF é esse, muito obrigada. Deixar para a Guita. Guita, você quer falar Não, alguma coisa? eu quero agradecer, dizer, a Nádia já explicou que o texto, na realidade, os comentários de vocês, nós vamos apropriar, vamos pôr, e, enfim, pena que a gente dá vontade de fazer mais uma discussão para ter mais comentários. Mas, de qualquer jeito, eu agradeço. Eu acho que agora só dá tempo de agradecer, mas eu diria rapidamente que, no que a Ana Camarena já saiu, ela falou, eu acho que é importante ver essas instituições franqueadas e as que fazem a franquia e o licenciamento, para ver em que medida, porque eu acho que ter essas instituições é importante para melhorar a qualidade do serviço, que a gente sabe que em algumas ILPIs é deprimente. Agora, precisa ver em que medida elas estão atuando e tem planos do tipo da Orfea. Quer dizer, eu não seria contra, logo, a existência dessas instituições se a gente não for ver com cuidado o que elas estão, de fato, fazendo, né? Porque
dar uma assistência para as ILPIs para melhorar o serviço, eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que olhar com cuidado. Enfim, agradeço, eu tenho acompanhado os trabalhos do DOL, então eu acho que são muito interessantes que ele está fazendo nessa área do crédito consignado. Queria dizer para a Simone que a gente não pode esquecer o SUS, né, Simone, que foi um projeto com todos os problemas, mas foi, num certo sentido, o interesse de universalizar o cuidado com a saúde. Enfim, Daniel, eu acho que a gente teve também, não queríamos alongar muito o texto, porque a gente tem o plano de fazer um livro, não sei quando, mas toda essa questão dos golpes e tal, era alguma coisa que talvez ampliaria demasiadamente mais do que o espaço que a gente queria para ler, mas eu acho que tudo isso é muito importante, a gente, talvez no livro, quando tiver mais espaço, vamos tratar, não é? Enfim, e agradeço, Enide, agradeço a Helena, não dá para tratar em cada um, dado o nosso limite de tempo, eu quero deixar também uma palavrinha para o Jorge, já que o nosso tempo é tão limitado. Tá, então, bom, pessoal, muitíssimo obrigado, né? Como a gente vai prestar atenção de todos os pontos. Eu só vou aqui destacar o que a Natália me pediu, né, Natália? Porque, mas bem rapidamente, que o principal, né, a principal diferença, né, da mera mercantilização para a financiarização é justamente a dívida, né? O processo de financiarização ele é caracterizado, teoricamente, pelo endividamento. Então, por isso que essas 3 dimensões a gente caracterizou como endividamento, né? Chama atenção que na parte das ILPIs, não só você tem um endividamento, como eu disse, por meio dessa transação imobiliária pelos aluguéis, né? O aluguel ali vira uma dívida da ILPI, mas você também tem das famílias, porque você vai encarecendo o serviço e as famílias vão ficar endividadas, né? Mesmo depois da morte da pessoa que foi cuidada. Então, o que caracteriza principalmente é o endividamento. E aí, bom, faço minhas palavras da Gita, né? Nós estamos aqui numa batalha contra o tempo e contra a agenda para iniciar esse livro que a gente está se prometendo aí para nós mesmos, né? Então, acho que nesse livro a gente vai poder expandir muito mais todos esses pontos que vocês colocaram. Então, mas agradeço demais as observações e a participação de todo mundo. Bom, obrigada a todo mundo. Eu queria agradecer novamente, acho que foi uma sessão esplêndida. A ideia da gente é pôr as cartas na mesa. Mesmo quando a gente ainda não consegue pôr o texto na mesa de maneira aberta no site, eu acho que pôr as cartas na mesa em temas que são tão urgentes como esse, e eu acho que a próxima sessão nossa também vai tocar um outro tema de enorme urgência. Eu tenho desafiado os pesquisadores a que eles façam esse compromisso de meias. Quer dizer, bom, tudo bem, a gente circula o texto entre a equipe de pesquisa apenas, mas abre a discussão de uma maneira mais ampla. Eu acho que ao abrir a discussão de uma maneira mais ampla, a gente está botando o assunto na pauta, a gente está botando um assunto na pauta para pessoas que podem levar esse assunto adiante. Eu acho que essa é uma questão em que Gita e Jorge estão trabalhando de maneira pioneira. Eu acho que a gente tem o maior orgulho no projeto de contar com eles e receber esse desafio de ampliar a agenda. Eu acho que isso é pesquisa. À medida que a gente pesquisa, a gente descobre o que a gente não sabe e o que a gente precisa acrescentar na agenda de pesquisa. Eu acho que, para mim, isso é uma enorme lição do trabalho coletivo também. Bom, na próxima quinta-feira, a gente se reencontra. Agora eu vou dizer o título certo, porque os autores são realmente criativos e rápidos na criatividade. O título que está lá no site já nem é mais o título do texto. O título do texto da próxima sessão é Cuidadoras Remuneradas de Pessoa Idosa no Brasil na Pandemia de Covid-19, Condições de Trabalho em Domicílios e Instituições. E nos autores, a gente também tem a presença, muito contente de ter essa presença, de Dália Romero, da Fiocruz, mas também de Paulo Roberto Borges de Souza Júnior, que formaram com aquele núcleozinho inicial, Jordana, Ana e Daniel, no preparo desse texto, que vai ser discutido nos mesmos termos, quer dizer, uma apresentação mais longa pelos croupiers, e depois a gente abre a discussão, e a equipe da pesquisa fica com a tarefa
deliciosa de receber o texto em primeira mão em versão super preliminar para ler e trazer ideias para os autores. Muito obrigada a todo mundo. Só chamo a atenção uma última coisa, já está no ar no site do IPEA, acessível o pré-print do Cuidar, verbo transitivo, editado por Ana Amélia Camarano e Luana Pinheiro. Vários de nós temos textos lá, o livro é magnífico e não custa nada, é saber de graça. Boa leitura. Um abraço, boa Páscoa para todo mundo. Até a quinta que vem. Tchau, tchau.